Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos para a aula de número 25. Vamos iniciar agora o módulo Cristologia. E na primeira videoaula do módulo Cristologia, nós vamos trabalhar a seguinte temática: a identidade de Cristo. Vamos entender melhor quem é Cristo a partir da nossa compreensão bíblica e teológica. Então, vamos juntos nesse aprendizado? E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa indagação de Jesus aos seus discípulos nos reporta a questão da identidade de Cristo. Na realidade, Jesus estava atentando para a revelação da sua real identidade. Os discípulos precisavam compreender quem era realmente o Filho do Homem. Hoje, passado mais de 2000 anos, nós vamos tendo aí a identidade de Cristo diversificada. Hoje nós temos, por exemplo, o Cristo contemporâneo, é o Cristo da época, o Cristo que foi construído a partir das ideologias, das filosofias contemporâneas, o humanismo, o existencialismo e outras ideias criadas pela mente deturpada do homem. Nós temos também o Cristo da religião, aquele que foi construído a partir das religiões e os seus desenvolvimentos ao longo da história. Nós temos também o Cristo da história, o Cristo que foi construído a partir de uma leitura da história. E também temos aí o Cristo teológico, o Cristo que veio da teologia. Lembrando que a teologia, ela é uma construção humana, no qual nós vamos ter aí várias vertentes teológicas. Nós temos aí o Cristo da teologia da libertação, o Cristo da teologia vários campos aí da sabedoria humana. Portanto, essas distorções nos trazem uma busca da real identidade de Cristo. Onde encontraremos a real identidade de Cristo? A resposta a essa indagação está nas Escrituras. Precisamos entender a identidade de Cristo a partir da única e confiável fonte que temos, a fonte infalível das Escrituras. O Cristo lá da historicidade ali da Galileia, que andou com os discípulos, esse mesmo Cristo, ele foi revelado, escrito e registrado pelos próprios apóstolos nas Escrituras Sagradas. Portanto, para responder aquela pergunta de Jesus, passado 2000 anos, nós temos que voltar para as Escrituras e nas Escrituras encontrar a real identidade do Mestre. A maioria das seitas religiosas sempre trabalharam distorcendo a identidade de Cristo, mesmo utilizando textos das Escrituras fora do contexto. Eles construíram uma identidade equivocada. Por isso, antes de nós trabalharmos na compreensão da identidade correta de Cristo, precisamos rejeitar e anular os conceitos equivocados, desconstruir essas ideias que de alguma forma ficam no nosso consciente. Eliminando essas ideias, podemos construir sim com exatidão a identidade de Cristo segundo as Escrituras. Temos aqui uma primeira ideia, não muito popular e hoje já até desacreditada, mas que ainda faz parte aí de uma forma de identidade de Cristo. Dizem que Cristo é apenas um mito, negam a realidade da existência de Jesus, a história de Jesus. Isso foi simplesmente uma criação da religião. Essa é uma ideia que não suporta uma boa análise da própria história, porque a própria história reconhece a existência de um Jesus que andou na Galileia. Posso citar o historiador Flávio Josefo, primeiro século. Flávio Josefo não era cristão, mas mesmo assim ele reconhece a existência de Jesus. Não somente de Jesus, mas também da tumba vazia, mostrando que a história ela vai andar
em coerência com aquilo que está claro nas Escrituras Sagradas. Temos aqui a ideia dos ebionitas. Os ebionitas, que eram um grupo de pessoas que se diziam cristãos, eles negavam a realidade da natureza divina de Jesus. Eles entendiam que Jesus ele era homem, sim, porém, ele não era um filho de Deus, ele não tinha a natureza divina. Essa ideia ainda se faz presente hoje. Muitos reconhecem Jesus como um grande profeta, como um grande mestre, mas rejeitam a identidade divina de Jesus. Na outra linha de pensamento, temos os docetas. Os docetas vão negar a realidade da natureza humana de Jesus. Eles reconheciam Jesus como um ser divino, um ser iluminado, mas rejeitavam a ideia de que Jesus era homem, que Jesus possuía uma natureza humana, uma carne, porque isso era contra a ideia de entender que a natureza divina jamais poderia possuir uma carne, uma natureza pecaminosa. Nesse caso, eles vão rejeitar a natureza de Jesus, e ao rejeitar a natureza de Jesus, eles rejeitam a obra de Jesus. Portanto, Jesus, para os docetas, não foi o Salvador do mundo, porque ele não era humano e não morreu para salvar a humanidade. Temos também esse outro grupo de hereges, os arianos. Os arianos, eles negam a integralidade da natureza divina de Jesus. Para eles, Jesus era divino, mas não igual ao Pai. Ele não possuía toda a integralidade da divindade. É como se fosse um Deus menor. Nos nossos dias, nós temos os testemunhas de Jeová também que pautam essa mesma linha de pensamento. Reconhecem Jesus como sendo divino, o Filho de Deus, mas não na mesma altura, no mesmo poder do Pai. Nesse caso, eles vão contra a real identidade de Jesus. Temos os apolinários. Nesse caso, esse grupo de hereges vão negar a integralidade da natureza humana de Jesus. Jesus era homem, sim, mas não 100% homem. Em determinados momentos, ele não sofria como homem porque ele não tinha a natureza igual a todo ser humano. Sabendo que Jesus, sim, ele era 100% homem, não tinha uma natureza pecaminosa como os demais, mas ele tinha sim a integralidade da natureza humana. Se a sua natureza humana não fosse integral, o seu sacrifício também não seria válido. Eliminando os conceitos equivocados, as distorções sobre a identidade de Jesus, fica muito mais fácil nós compreendermos a posição bíblica. Jesus é o Deus homem. Ele é uma pessoa, não é duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Não, ele é uma pessoa, mas possui duas naturezas. 100% homem, 100% Deus. Integralmente divino e integralmente humano. Vários textos bíblicos afirmam sobre a sua natureza divina. O próprio João, no Evangelho, vai descrever Jesus como o eu sou. Vai dizer que no princípio ele era Deus e ele estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por ele. A própria Escritura vai mostrar que Jesus, mesmo na humanidade dele, ele recebia adoração, ele recebia a prostração de pessoas que o reconheciam como ser para ser adorado. Isso só pode ser feito para um ser divino. Então Jesus, ele era divino, ele não negou a sua natureza divina, mas sim, ele se manteve como homem. As Escrituras dizem que ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Ele foi humano, 100% humano. Ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza, ele chorou pela morte de Lázaro, ele sentiu dor lá na cruz, ele teve todas as reações humanas. A única diferença é que ele não possuía uma natureza pecaminosa, mas ele foi 100% humano, assim como Adão,
que era 100% humano. E mesmo num cenário propício a não pecar, pois estava no paraíso, Adão pecou. Jesus mostrou que, sendo 100% homem, num cenário totalmente adverso, propício ao pecado, Jesus se permaneceu puro, permaneceu santo, mostrando que o seu sacrifício como homem foi aceito pelo Pai. A igreja sempre defendeu essa posição. Nós temos aqui o conceito ortodoxo, que vai dizer que Jesus, ele possui a união hipostática, no caso da natureza divina com a natureza humana. São uma pessoa com duas naturezas. Concílio de Calcedônia, em 451 d.C. Ele deve ser reconhecido em duas naturezas, inconfusa, imutável, indivisível e inseparavelmente, sendo que a distinção das naturezas, de modo nenhum, é eliminada pela união, mas antes, a propriedade de cada natureza é preservada e ambas concorrem numa pessoa e numa subsistência, não partida ou dividida em duas pessoas. Esse documento histórico, preservado pela igreja na época e também ao longo da sua história, traz uma responsabilidade para nós. Hoje, mesmo diante desse crescimento do movimento evangélico, no qual muitos têm crescido em números, mas pouco em qualidade, as pessoas têm mostrado um analfabetismo bíblico, a verdadeira igreja tem que preservar a real identidade de Jesus, que é a ideia clara das Escrituras de que Jesus é uma pessoa e possui duas naturezas. Conceito reformado. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, igual e da mesma substância com o Pai, havendo chegado à plenitude do tempo, tomou para si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e com suas debilidades comuns. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da substância dela, de modo que duas naturezas completas, perfeitas e distintas, oposição e confusão. Esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Este é mais um documento histórico e muito importante, que vem da Reforma Protestante, que também defende, assim como o Concílio da Calcedônia, a ideia bíblica e clara de que Jesus é Deus, homem, o Deus que criou todas as coisas e que num determinado momento da história se fez homem para ser o Salvador do mundo. É isso aí, terminamos essa videoaula falando sobre a identidade de Cristo e na continuidade vamos continuar falando sobre Cristo. Vamos aprofundar acerca da sua natureza. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!